Abra a Bíblia comigo em João capítulo 6. João 6, verso 28, meus irmãos. João 6, 28. O trecho que a gente vai ler faz parte de um capítulo gigantesco, né? Que é João capítulo 6. Basicamente, meus irmãos, nesse capítulo, no começo desse capítulo, Jesus multiplica pães. E a galera gostou dos pães de Jesus. Aí, resumindo a história, Jesus sai daquele lugar e com um barco vai para um outro lado do rio. E a galera gostou muito dos pães de Jesus, sabe? Então, o que eles fazem? Eles vão atrás de Jesus, porque eles estão na esperança de que Jesus vai fazer mais pão, né? E Jesus saca isso, porque essa galera é meio cínica, sabe? Jesus chega do outro lado e eles falam assim: mestre, você aqui. E aí Jesus fala para eles: olha, não vem não que eu sei que vocês estão aqui por causa do pão que eu fiz. E é verdade. Aí eles vão falar para Jesus assim: então nos diga, qual é a obra de Deus? Olha só, sabe aquele povo que faz pergunta só por fazer? Fala de coisa importante como se não fosse nada? Mas aí olha o verso 28 e 29 que a gente vai ler, que eles são muito importantes, né? Eles dizem assim, ó: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Amém? Vamos orar, essa é a palavra de Deus, vamos orar. Pai, eis-nos aqui nessa noite, Senhor. Esse é o seu povo reunido pela sua palavra. Nós queremos, Senhor, ouvir a sua voz nessa noite. Por isso, meu Deus, eu te peço, fala conosco nessa noite. Abra os nossos olhos, para que diante da sua palavra o nosso coração seja tocado, ferido, moldado, Senhor. Nós precisamos disso. Senhor, que apesar de mim, os meus irmãos nessa noite possam ouvir a sua voz. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, meus irmãos, esse texto pequenininho aqui, ele é pequenininho, mas ele é muito profundo, porque eu costumo dizer, sempre falo para os meus irmãos, assim, toda vez que vocês virem um texto que tem 2 pontos, abre bem os olhos que o que vai aparecer é importante, tá bom? Texto bíblico, tá bom? Principalmente se for Jesus falando. Por exemplo, em João 17:3, Jesus fala: a vida eterna é esta, 2 pontos. Meu amigo, é Jesus definindo a vida eterna, então vamos prestar atenção. Agora aqui é uma coisa muito importante, Jesus fala: a obra de Deus é esta. Eu quero saber o que é a obra de Deus, me fala, Jesus, que, sabe, eu quero fazer a obra de Deus. E às vezes a gente até acaba, de algumas formas, e até ao longo do tempo, tratando a obra de Deus como uma coisa que alguns homens e mulheres específicos da igreja fazem. Por exemplo, o pastor, a pastora, o bispo, a bispa, o apóstolo, a apóstola, o obreiro, a obreira, né? Para pensar, qual o único lugar do mundo que se usa a palavra obreiro? Na igreja, só na igreja, né? E o que quer dizer um obreiro? O que faz a obra de Deus. Mas aqui, Jesus nos surpreende, meus irmãos, porque nós somos muito bons em fazer as coisas, mas a gente é muito ruim em crer. E aí Jesus nos surpreende. A coisa mais importante que você tem que fazer é, veja só, crer. A obra de Deus é essa. Que creiam. Sabe, meus irmãos? Em algum momento nós vamos ser surpreendidos ao chegar diante do nosso Senhor e descobrir que muito do que a gente julgava importante é menor do que crer. E às vezes, meus irmãos, nós
achamos que não vamos fazer a obra de Deus porque não temos tempo para tal coisa. Enquanto Jesus está dizendo, não, eu acho que você está confundindo as coisas, sabe? Eu acho que se Jesus fosse falar com a gente diretamente, ele poderia dizer isso. Eu acho que vocês estão confundindo as coisas. A obra de Deus é crer. Diga comigo, a obra de Deus é crer. Só que o que acontece, meus irmãos? Eu vejo que nós como igreja, assim, como irmãos, família, comunidade, grupo, é comum para nós a gente fragmentar a nossa vida evangélica, sabe? O que eu quero dizer com isso? Fragmentar é você fazer em vários pedacinhos. Você trata cada coisa como uma coisa diferente. Enquanto nós acabamos de ver aqui que a obra de Deus ela é crer. E isso não é fragmentado. Então por que há uma vida cristã fragmentada? Eu gostaria de propor para vocês, irmãos, que a vida cristã fragmentada é resultado de uma tentativa de responder à idolatria que a gente vive. Tem um conflito entre a gente, dentro da gente, assim, sabe? E eu não estou falando da carne e do espírito. Apesar de que isso também tem a ver, mas tem um conflito muito simples, meus irmãos, que todo ser que respira nessa sala, quer dizer, acho que eu não posso falar isso, deve ter alguns seres que respiram que a gente não está nem vendo de tão pequeno que são, né? Mas todo ser humano, então, que está aqui nessa sala, tem um conflito dentro de si, entre o que Deus quer e o que eu quero. Todos nós temos esse conflito. E aí, nesse conflito, que é o que eu quero versus o que Deus quer, nós começamos a quebrar o nosso relacionamento com as coisas em várias áreas, para poder responder às necessidades que vão surgindo dentro de nós. Fica tranquilo que isso vai ficar mais claro, se você prestar atenção. Idolatria é a quebra do primeiro mandamento, né? Primeiro mandamento, quem sabe o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Eu sei que quando a gente fala do primeiro mandamento, muita gente pensa daquele, amarás o Senhor teu Deus. Não, isso é quando o Senhor resume a lei. O primeiro mandamento é não terás outro. Esse é o primeiro mandamento. Só que sabe quando que vai ficando para a gente não ter outro, vai ficando difícil? Quando a gente começa a olhar para Deus e achar que o único que nós temos não vai atender às outras demandas que nós temos. Eis aqui a vida fragmentada. Porque Deus parece responder bem a este espaço, mas não parece responder bem à minha casa. Deus parece responder bem a este espaço, mas não parece responder bem à minha empresa, ao meu trabalho, à minha faculdade. E como, sabe, nós não conseguimos viver só de estar aqui, Deus começa a parecer insuficiente para as demais demandas que nós temos. E então, o que nós vamos fazer? Olha, alguém tem que fazer alguma coisa. Se eu não fizer, as coisas não vão acontecer. Nós começamos a fragmentar a nossa vida. Só que isso é um problema, velho. Muito velho, meus irmãos. Há muito tempo isso acontece. E isso é a raiz da idolatria. E como isso é a raiz da idolatria, é a quebra do primeiro mandamento. Ou seja, é como se nós achamos que nossas boas intenções são avaliadas por Deus de acordo com as boas intenções que são. Mas, meus irmãos, Deus é Deus. Deus não é um senhor gentil da padaria que eu encontro na segunda de manhã. Deus é Deus. Portanto, a quebra de um mandamento é algo mais sério do que nós pensamos que é. Por isso, veja só, tem um conflito que acontece no Antigo Testamento, que é exatamente o mesmo conflito que você sentado nessa cadeira tem. Lembra? O que eu quero versus o que Deus quer. E é o que acontece com o povo de Israel. Porque, olha o que acontece.
Para pensar. Eu sei que você e essa é uma ótima época do ano para lembrar disso, porque todo mundo está fazendo leitura bíblica, está terminando o Pentateuco, está ali no meio, né? Então, você lê e aí você fica pensando assim, nossa, mas esse povo de Israel é cabeça dura, né? Como pode? Sabe, eles estavam lá, eram escravos lá no Egito. E aí Deus foi e resgatou eles. E aí Deus vai e abre o mar. E eles passam vendo lá os peixinhos e tudo. E o povo que queria matar eles foi vingado pelo Deus que libertou eles. E aí eles ficam com fome, Deus dá de comer. Eles ficam com sede, Deus dá de beber. Eles não podem ter dúvida que Deus existe. Afinal, Deus aparece numa montanha pegando fogo. E aí, esse povo tem tentações. E quais são as tentações? A gente pensa assim, a única tentação que esse povo não pode ter é de querer adorar outro Deus, né? Não pode, esse povo não pode querer adorar outro Deus. Adivinha o que esse povo quer? Tem uma parte que é interessante, que a gente vê no Pentateuco. Toda vez que eu leio essa parte, eu fico olhando aquilo. Que fala assim, olha, se um parente distante vier até você e disser, vinde, vamos durante a noite e adoremos aos deuses das outras nações. Eu fico pensando, que parente doido é esse? Vem no meio da noite, vinde, adoremos aos outros deuses. Que parente doido. Porque eu começo a pensar, como é que alguém pode ter uma tentação dessa, né? De querer adorar outros deuses, vendo tudo que Deus fez. A coisa mais difícil que Deus fez, Deus tirou eles da nação mais poderosa daquele tempo. Resgatou eles. Pois é, meus irmãos. Agora, olha lá na frente, o retrato que Deus vai pintar desse povo. Olha como Deus reconhece esse povo. Você não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Veja como é pesada as palavras de Deus para o povo. Em Oséias 2, o Senhor fala assim, a mãe deles, isso é Israel, tá bom? Se prostituiu, engravidou deles e está coberta de vergonha. Espera aí, nós estamos vendo Deus chamando um povo de prostituta. Vocês são prostituta, é o que Deus está falando para eles. Muito forte, né? E aí ele fala, pois ela disse, irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Olha só como o povo de Israel vê. Muito bom, obrigado. Olha só como o povo de Israel vê o desejo por adorar outros deuses. Veja como o povo de Israel não fala assim, vamos atrás deles, porque aqui, tá bom? Esse sujeito oculto aqui é os ídolos, tá bom? Então, vamos atrás. Isso, os amantes aqui, né? O deles e os amantes são o mesmo. São os ídolos que Israel está querendo adorar. Irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Então, o que está acontecendo com o povo de Israel? Ora, está acontecendo com o povo de Israel o que acontece conosco. Nós conseguimos olhar para Deus e ver, de fato, o Senhor nos salvou. Nós éramos escravos dos nossos pecados, perdidos, destinados ao inferno. O Senhor nos salvou. Mas, sabe, a vida não é feita só de salvação dos pecados, não é mesmo? Eu preciso de alguém que me dê comida, água, lã, linho, azeite e bebida. E aí, olha só a queixa de Deus. Pode passar para a gente ver. Por isso eu bloquearei o seu caminho com espinheiros, eu cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará, procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá, voltarei a estar com o meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor que agora. Olha isso, é exatamente o mesmo retrato. Nós vemos até Deus e Ele nos salva dos nossos pecados. E quando isso acontece, nós fazemos canção disso, como o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho e os seus inimigos foram destruídos. Sabe, se tivesse ali um título, um sonho de liberdade para Israel naquele momento. Livre, sabe o que eles fazem depois que eles saem dali? Música, vamos cantar, nós somos livres, Deus nos salvou, até a primeira demanda aparecer. Mas o que acontece quando essas demandas não são atendidas porque os ídolos mentem? Então nós olhamos e falamos, nossa, está tão ruim, eu acho que eu preciso de mais de Deus. Aí nós falamos, vamos voltar ao nosso marido, como no início, porque a gente estava melhor do que agora. Agora, olha o verso 8, o que Deus diz.
ela não reconheceu que fui eu quem deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Sabe, meus irmãos, a obra de Deus não são as coisas que fazemos. A obra de Deus é crer. E você pode estar pensando, mas Vitor, o que a idolatria tem a ver com incredulidade? Meus irmãos, tenta pensar no povo de Israel como essa imagem na nossa mente agora, até a gente conseguir enxergar a gente mesmo. Pergunta para você mesmo, por que um povo que viu os maiores milagres já realizados na terra não conseguia servir só Yahweh? Por quê? Pelo mesmo motivo que nós, meus irmãos. O povo tinha dificuldade de crer. E eu sei que parece bizarro que um povo que viu uma montanha fumegante, um mar aberto, tenha dificuldade de crer. Mas aqui está o ponto, meus irmãos. A incredulidade que fragmenta a nossa fé não é a incredulidade no poder de Deus. Você não é incrédulo porque não crê que Deus pode fazer as coisas. Você crê que Deus é poderoso. Você sabe que Deus é poderoso. Nós sabemos, eu sei, eu prego sobre o poder de Deus. E ainda assim luto contra a incredulidade, meus irmãos. Nós fazemos igreja falando do poder de Deus, mas ainda temos incredulidade. Sabe por quê? A nossa incredulidade não é sobre o poder de Deus. Você não é incrédulo do poder de Deus. Você é incrédulo das intenções de Deus. Isso é bem diferente. O povo de Israel não tinha dificuldade de crer porque achava que Deus não podia fazer. Tinha dificuldade de crer porque não achava que Deus queria fazer. Essa é a nossa luta, meus irmãos. Nós desconfiamos não do poder de Deus, mas das suas intenções. Nós não duvidamos de que Deus pode, nós duvidamos que Deus quer. E como nós não conseguimos encontrar em Deus solução para esses anseios que nós temos, nós não temos outra alternativa. Olha, já que eu não tenho certeza de que Deus vai responder ao que eu preciso, vamos fazer o seguinte, nem para você, nem para mim. Deus, essa parte da minha vida é sua, enquanto essa, eu corro atrás e faço acontecer. Assim a sua obra será completa. E Jesus está olhando para nós. Eu acho que você está confundindo as coisas. A obra de Deus não é fazer nada. A obra de Deus é crer. Na tentativa de responder ao que nós pensamos que Deus não se importa, nós quebramos a nossa vida em pedaços, fazemos de Deus apenas um dos nossos ídolos. E como a gente não crê que Deus vai prover as coisas para nós, a gente se torna escravo daquilo que nós pensamos ser a resposta que Deus não quer nos dar. E vamos lá, você sabe do que eu estou falando. Money. Dinheiro. Dinheiro parece ser a resposta que Deus não quer me dar. É interessante como você vê Paulo falar para Timóteo uma coisa que às vezes é muito confusa para nós. Paulo fala assim, sabe, Timóteo, ele dá instruções sobre como agir com os ricos dentro da igreja. E aí ele fala assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de quantos males? Todos. Aí eu quando li isso pela primeira vez, eu não falei porque é a Bíblia, mas eu pensei, eu não acho que é a raiz de todos os males. É verdade que são muitos males, mas eu não acho que é todos. Mas meus irmãos, o dinheiro, ele é aquilo que faz as coisas serem possíveis aqui nessa terra, né? Por exemplo, quando acabar esse culto e nós formos para casa, a maioria de nós não vai comer o que quer. Vai comer o que tem. É a realidade do nosso país, não é? Alguns de nós estão mais livres nessas decisões. E o que os fazem mais livres do que nós? Dinheiro.
Por isso, meus irmãos, a mesma dificuldade que nós vimos que o povo de Israel tem, é a mesma dificuldade que nós temos. Vamos lá, antes de nós prosseguirmos nisso, pense em tudo que eu falei para você agora. Dentro de você, assim como no povo de Israel havia um conflito, o que eu quero e o que Deus quer. Porque parece que Deus pode responder bem para me libertar dos meus pecados, ou como o povo de Israel, para me tirar do Egito. Mas é difícil imaginar Deus respondendo às outras demandas, que perto do que Deus é e faz, parece inútil. Parece injusto que eu, que queria comer sushi, ou pizza, ou churrasco depois do culto, vá colocar isso diante de Deus, que está preocupado em salvar os pecadores. O que é a minha pizza, o meu churrasco, perto da salvação dos pecadores, não é mesmo? Então nós começamos a desconfiar. Nós desconfiamos, eu acho que Deus não vai suprir essas coisas. E de certa forma nós até pensamos, é justo que Deus não vá suprir essas coisas. E isso está correto. Mas o ponto é que nós não o conhecemos verdadeiramente. Nós não conseguimos confiar na provisão de Deus. E como nós não conseguimos confiar na provisão de Deus, nós vamos ter que dar um jeito de responder às outras demandas. E aí, meus irmãos, a tentação ao amor ao dinheiro é quem dá origem a todos os outros pecados. Martinho Lutero dizia que não tem como quebrar os outros mandamentos sem antes quebrar o primeiro. Sempre que você vai pecar, é porque colocou alguém no lugar de Deus. É por isso que Paulo está confortável em dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque todas as vezes que você peca, de alguma forma você quebrou a sua vida numa demanda que você pensa que Deus não vai responder. E aí, se ele não responde, alguém responde. Eu respondo. Alguém vai responder. O dinheiro vai responder. Isso não é novo, meus irmãos. Em Gênesis 3, você tem um mundo perfeito. Tipo assim, não é um mundo muito bom, não é o mundo do primeiro mundo, sabe? É o mundo perfeito, não tem nada de errado, até uma pergunta maldita aparecer. Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma das árvores do jardim? Meus irmãos, veja como a serpente não aparece para Eva dizendo assim, eu acho que se você comer desse fruto não vai dar nada. Não é isso que ela diz. De onde surge o primeiro mal do mundo? De onde surge, meus irmãos? De uma, repita comigo, desconfiança. O primeiro mal do mundo surge de uma desconfiança. É olhar para tudo que Deus fez e olhar só para o que Deus disse não. E pensar, se Ele disse não para isso, será que eu vou ter sempre liberdade para essas outras coisas? A raiz do mal aparece não numa negativa. Não, a raiz do mal aparece numa pergunta. A raiz do mal, meus irmãos, entre nós, nós, os crentes, aparece nas perguntas que surgem no nosso coração. E essas perguntas, elas são como, será que Deus realmente vai atender a essa demanda? Será que o plano de Deus não é ter planos para mim? Será que o plano de Deus não é muito distante daquilo que eu tenho no meu coração? E algumas pessoas estão acreditando nessa coisa de que se Deus permitiu você ver, se Deus permitiu você tocar, abraçar, se Ele deixou você sentir e querer. Meus irmãos, é mentira. A vida com Deus, ela não é baseada nessas perguntas malditas que circuncidam o nosso coração e fragmentam a nossa vida. A estratégia maligna nunca muda. Na verdade, ela é a mesma. Porque veja como Paulo nos ensinou, a raiz de todos os males
é a vontade de ter as coisas e não poder comprar. A raiz de todos os males é o desejo de ter e desconfiar se Deus vai dar. A raiz de todos os males era olhar para a única árvore que não se podia comer e pensar, se ele proibiu essa, será que não vai proibir as outras? A raiz de todos os males era como o que passava pela cabeça do povo de Israel. Você pode marcar as passagens, porque eu quero terminar num tempo bom, então eu vou ler Números 14, tá bom? Aí você pode ler depois, verso 1 ao 3. Olha só o que fala aqui. Presta atenção, é o povo de Israel no acampamento, no deserto, depois de Deus ter feito tudo aquilo que a gente falou, certo? Beleza? Olha o que diz. Naquela noite, toda a comunidade de Israel começou a chorar em alta voz. Imagina a cena, né? Os cabas machos. Ah! O que está acontecendo? O texto diz, todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhe disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. Hã? O povo que acabou de sair do Egito, que viu Deus abrir o mar e saiu cantando com tamborim, está dizendo, era melhor ter morrido. Agora olha só, olha como a pergunta maldita está sempre no meio da raiz, da tentação que há no nosso meio. A pergunta que eles fazem é, por que Yahweh está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Preste atenção, meus irmãos. A raiz da tentação é a desconfiança, não do que Deus pode fazer, mas das intenções dele. Esse povo está com dúvida de que Deus pode vencer o povo que eles precisam batalhar? Sim ou não? Não, esse povo não tem dúvida nenhuma de que Deus pode. Qual é a dúvida do povo, meus irmãos? Será que Deus quer? Eles questionam, por que o Senhor está nos trazendo? Qual o propósito dele com isso? Será que o propósito de Deus é me ver pobre? Será que o propósito de Deus é me ver morto? Será que o propósito de Deus é me deixar cair a espada diante do povo que Ele disse que nós derrotaríamos? A raiz de todos os males, meus irmãos, a raiz da tentação é a desconfiança do propósito e das intenções de Deus. E quando essa desconfiança aparece, a estratégia de Satanás está feita. Porque você pode ler Números 14 depois, você vai ver que Moisés vai falar com o Senhor, e o Senhor vai falar, tudo bem, eu vou resolver isso. Só tem um problema, eles não vão entrar. Estão cortados. Lembra, a estratégia da serpente é a mesma do diabo no deserto. Até muitos anos depois é a mesma do diabo no deserto, uma vez mais, agora com o nosso Senhor Jesus. Mateus capítulo 3, o Senhor é batizado, é uma cena maravilhosa, a Trindade aparece, o Filho levanta das águas, a voz de Deus ressoa dos céus, e o Espírito Santo desce sobre ele, dizendo, esse é o meu Filho amado. Aí no capítulo 4, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto, e quem vai tentar ele lá no deserto? O diabo, a serpente, Satanás, o tinhoso, o capiroto, fala como você quiser, chame como quiser, no tempo em que quiser, é a mesma pessoa que faz as perguntas malditas no nosso coração. Ele olha para o nosso Senhor e diz, se és o Filho de Deus, mais uma vez, meus irmãos, transforma essas pedras em pães. Até com o próprio Deus encarnado, a estratégia do diabo é sempre colocar desconfiança no nosso coração. Porque se nós desconfiarmos da intenção de Deus, nós vamos fragmentar a nossa vida e buscar para as outras demandas o que só Deus deveria suprir. É por isso que a obra de Deus não é o que você faz. A obra de Deus é crer. Crer. Para a gente sumarizar o que eu estou falando, de uma maneira mais simples, essa desconfiança, meus irmãos, não confunda o que eu estou dizendo, ela não é uma confissão, ok? Não é algo que você lá, no seu trabalho, fica pensando, eu acho que Deus não me quer, não me ama e vai me fazer pobre e vai me matar. Não,
não é algo que você sai falando por aí. É algo mais sutil. É mais como um pensamento que tem dentro de nós. Algo como assim, olha, eu sei que Deus me ama e me libertou pela graça. Mas sabe, aqui no deserto é diferente de quando eu estava levantando da água e o Espírito Santo desceu. Eu sei que Deus me ama e me libertou pela graça, mas agora que Satanás está me tentando, eu não tenho certeza se Deus vai me dar pães, então talvez seja melhor eu transformar mesmo. Talvez Deus até esteja esperando que eu transforme essas pedras em pães. Sabe, eu sei que Deus me tirou do Egito com sinais e maravilhas, mas a minha sede, a minha fome e o desejo por um bom lugar para viver não tem nada a ver com isso. Sabe, eu sei que Deus me tirou de um lugar em que o Egito me escravizava, mas talvez Deus não tenha nada a ver com o que eu vou comer e beber nesse deserto. Sabe, Deus me ama e me criou para a sua glória, mas o meu desejo por comer desse fruto na minha frente não tem nada a ver com isso. Sabe, eu sei que Deus me ama e me salvou pela graça, mas a escola das crianças não tem nada a ver com isso. Deus me ama e libertou pela graça, mas a viagem que a minha família sempre sonhou em fazer não tem nada a ver com isso. Deus me ama e me libertou pela graça, mas a minha faculdade não tem nada a ver com isso. O rodízio de carne e sushi que eu quero comer não tem nada a ver com isso. Deus me ama e me libertou pela graça, mas as minhas contas não tem nada a ver com isso. Não é uma confissão, é só um sentimento que nós temos dentro de nós, de que Deus nos salvou pela graça, mas talvez seja infantilidade pensar que Ele vai responder às outras demandas. Então é melhor que eu quebre a minha vida entre crer em Deus e fazer acontecer. Sabe, meus irmãos, você não está livre da idolatria quando para de carregar um santinho e frequenta uma igreja evangélica. Você está livre da idolatria quando para de adorar um Deus diferente para cada necessidade que aparece para você. A resposta que nós queríamos da palavra de Deus é que Deus está se fragmentando em si mesmo para responder às nossas demandas. É por isso que o politeísmo sempre fez tanto sentido ao longo da história. Porque as pessoas pensavam, nós precisamos de mais colheita. Portanto, vamos adorar o Deus da colheita. Minha esposa precisa engravidar, portanto, vamos adorar ao Deus da fertilidade. Precisamos vencer a próxima guerra, então, vamos adorar ao Deus da guerra. E nós estamos esperando que Deus esteja fragmentado em si mesmo para se tornar automaticamente o Deus da colheita, o Deus da fertilidade e o Deus da guerra. Não, meus irmãos. A resposta do Evangelho não é essa. A resposta do Evangelho é que a suficiência e bondade de Deus responde sim às nossas necessidades. Mesmo as pequenas, mesmo as que parecem inúteis, de acordo com o seu propósito e não contrário a ele. Enquanto nós estamos fazendo do plano de Deus um rival para os nossos planos, Deus está desejando responder a cada necessidade nossa por meio, e não oposto, mas por meio da nossa confiança no Evangelho. Uma vida centrada no Evangelho não é a vida de um monge. Sabe, os monges tiveram um grande papel na história da igreja,
Porque houveram momentos em que sim, isso foi necessário, e talvez muito do que nós vivemos hoje, e da teologia, as doutrinas que nós temos hoje, que estão mais sólidas para nós, vieram de pessoas que identificaram que tinham que se separar de tudo no mundo, só para viver cada minuto do seu dia focado em ler as Escrituras e pensar aquilo e orar. Mas não é isso que é confiança no Evangelho. Pelo contrário, meus irmãos, a confiança no Evangelho é saber que a obra de Deus é crer. E que sim, enquanto cremos no Evangelho, Deus se põe a prover para os seus, até mesmo enquanto dorme. Olha, quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus 6. Veja como Jesus fala dessa questão, porque seria ignorância da nossa parte chegar aqui, falar do Evangelho, achando que as questões da vida são inúteis. Questões tão importantes como nós citamos, como o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, não são questões inúteis. E eu espero que nesse ponto você tenha conseguido entender isso, mas se você não conseguiu, esse texto promete esclarecer as coisas. Verso 25. Vejam comigo, olha o que Jesus diz. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. Peraí. Já parece injusto o que Jesus está fazendo. Como Jesus tem a coragem de olhar para uma pessoa, um ser humano, e dizer assim, não se preocupe com a sua própria vida, o que você vai comer, beber ou vestir? Parece injusto. Como assim, Jesus? Você, olha só, olha para mim, como que eu vou viver a minha vida sem preocupar com o que eu vou comer ou beber? Porque daqui a pouco eu vou ter fome e sede. Porque daqui a pouco eu vou ter frio. Como você pode, Deus encarnado, olhar para mim e dizer, não se preocupem com o que vai comer, beber ou vestir? Mas aqui, meus irmãos, Jesus é um gênio, Jesus é maravilhoso. Olha o que ele fala. Ele traz uma questão. A vida não é mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Jesus é genial, porque ele traz para nós um questionamento que promete responder a todos os questionamentos. Ele fala, olha, observe comigo, tá bom? De maneira bem prática. O que você acha mais difícil, tá? O que você acha mais difícil? Você consegue, com as suas mãos, fazer surgir vida assim, vida. Consegue? Alguém aqui nessa sala pode fazer isso? Jesus podia olhar para aquela multidão e dizer, alguém aqui pode fazer surgir vida do nada? E todos vão olhar e dizer, não, nós não podemos. Então Jesus fala, o que é mais difícil? Fazer vida ou comida? E todo mundo vai olhar e falar, ora, é óbvio que é vida. E Jesus faz mais um questionamento. Alguém pode agora enfiar suas mãos no lodo e no barro e formar um corpo humano? E todo mundo vai dizer, não, nós não podemos. Então diga para mim, o que é mais fácil, formar um corpo do pó da terra ou roupa? Jesus está nos levando à humildade que nos traz de volta à obra de Deus, que é crer. Jesus está perguntando, deixa eu ver se eu entendi. Você diz que aquele que dá vida não pode dar comida? Aquele que formou um corpo não pode fazer roupa? E ele diz, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Então, olha só o que ele diz no verso 33, meus irmãos.
ele chega a uma conclusão disso tudo. Ele diz assim: portanto, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Sabe, esse texto de Jesus, ele não é um convite à irresponsabilidade, sabe? Ele não está falando assim: olha, por que vocês não saem por aí vivendo uma vida zen, sabe? Olha, vai viver da arte que Deus deu, sabe? Faz miçangas e fica na beira da praia. Não, Jesus não está fazendo um convite à irresponsabilidade. Na verdade, o plano de Jesus, ele só não mudou, sabe? Esse é o ponto. Nós estamos tão expert em fragmentar as coisas que nós queremos fragmentar Jesus. Nós achamos que tem um Jesus para cada demanda da nossa vida, um Jesus para cada momento da nossa vida. Meus irmãos, quem está mudando é você. Deus é imutável. Jesus está falando da mesma coisa. Sabe, nós chegamos diante de Deus com muitas coisas e de fato devemos fazer. Devemos chegar diante de Deus com o que há dentro de nós, porque Ele valoriza mais a sinceridade do nosso coração do que as vãs palavras que são jogadas ao vento por aí. O Senhor está sim interessado que nós chegamos e rasgamos nosso coração. Ei, Jesus, olha isso, eu não sei o que fazer porque eu preciso de comida, eu não sei o que fazer porque eu preciso de roupa, eu não sei o que fazer, eu preciso de bebida, eu tenho essas necessidades. Eu queria que o meu filho estudasse numa escola boa, eu queria ter um emprego melhor, eu queria ter um diploma mais respeitado, eu queria isso, eu queria aquilo, eu tenho essas vontades, esses desejos. Jesus está esperando que nós façamos isso. Só que nós estamos esperando uma resposta diferente. Sabe, nesse nosso empreendimento da fé, que nós trazemos demandas diferentes, Jesus senta na cadeira e fala: o de sempre. E o que é o de sempre, Jesus? Creia no Evangelho. O Evangelho é suficiente. Mas sabe, nós olhamos para Jesus como o povo de Israel no deserto e falamos: o que me tirar do Egito tem a ver com a comida que eu vou comer? E nós estamos olhando para Jesus e falando: o que você morrendo e ressuscitando, me salvando dos meus pecados, tem a ver com essas coisas? Jesus está dizendo: meu filho, você está confundindo as coisas. A obra de Deus é crer. E a conclusão que Jesus tem nesse momento, meus irmãos, ela parece um paradoxo. Sabe o que é um paradoxo? Paradoxo é um treco sem fim. Parece que nunca acaba assim. Mas aqui parece paradoxal, não porque é sem fim, mas porque parece ilógico. Não parece que faz sentido. Jesus diz assim: portanto, busquem em primeiro lugar o meu reino e as coisas serão acrescentadas. Nós temos um modo de pensar que faz isso parecer oposto do que é real. Nós pensamos que se buscarmos as demais coisas, teremos mais tempo para servir o reino. Jesus está falando o oposto. Ele está dizendo: busquem primeiro o reino, para que eu acrescente as coisas. E nós estamos dizendo para Jesus: Jesus, deixa que eu busco as coisas, para que um dia eu sirva mais ao reino. E Jesus olharia para nós e falaria: por quê? E eu teria que dizer o que o meu coração idólatra diz. Porque sabe, não parece que essas coisas são tão valiosas. É melhor que eu busque elas e o Senhor cuide só de me salvar dos meus pecados. Ah, incrédulo. A providência de Deus não acompanha aqueles que constantemente a buscam. A providência acompanha os que confiam no Rei. Confiança. Mas a idolatria do nosso coração, meus irmãos, ela conflita com o plano de Deus, porque ela faz crer que Deus não vai responder essas necessidades quando a gente precisar. Mas quanto a essa questão, o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:32,
aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É uma pergunta meio lógica. É como se Paulo estivesse dizendo assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi o seu coraçãozinho idólatra. Você está me dizendo que o Deus que deu o seu filho não dá essas coisas que você precisa? Você está dizendo que ele não quer você bem? É isso no final que você crê? E então, meus irmãos, finalmente nós chegamos a um ponto que mostra uma dificuldade dessa igreja. Porque o resultado disso tudo que nós acabamos de ver é que, como nós estamos aqui tentando criar mais 3 pares de braço para dar conta de todas as demandas, em vez de ter que crer no Evangelho, sabe o que nós vamos fazer? Vai ter uma conclusão lógica, meus irmãos. Quando as demandas aparecem, eu começo a reter o que o Senhor me diz para dar. Então, eu me sinto muito confortável para falar de dinheiro com vocês. Afinal, eu não faço ideia quem de vocês é dizimista ou não é. Graças a Deus, eu fico feliz por isso. Espero que nunca mudem de ideia quanto a isso. Então eu não sei quem é dizimista, quem não é dizimista, quem dá uma oferta, quem dá metade do salário ou o dobro do salário. Eu não faço ideia. Mas eu vejo como nós estamos sempre atrás do que devíamos estar. Hoje mesmo, no momento de generosidade, nós vemos que, eu vejo toda vez que o Danilo vem aqui mostrar o saldo do projeto do terreno. A última vez eu vi, a gente avançou pouco para um mês todo. E eu fico pensando como é difícil para nós. Parece que é um parto fazer qualquer coisa quando o assunto é finanças. E esse problema chega em nós porque nós não conseguimos confiar em Deus. E quando não confiamos em Deus, nós vamos ter que reter o que Deus nos deu para poder lidar com o que achamos que Deus não vai nos dar. É como um raciocínio lógico. Alguém que está acostumado a ganhar X, recebe a notícia que vai ser demitido, ele começa a projetar um mês em que X não vai aparecer. E então o que ele começa a fazer? Corte de gastos. Vamos cortar os gastos. Só que nós fazemos isso de maneira muito confortável com relação à nossa generosidade para a igreja. Sabe por quê? Porque nós não temos um senso de responsabilidade ou compromisso com a aliança que nós temos com o lugar. Muitos de vocês, provavelmente, se sentam aqui nessas cadeiras domingo após domingo, sem querer se comprometer em ser um dizimista, em ser um ofertante. Eu precisaria de mais tempo para abrir esse parêntese, para falar sobre o porquê ser um dizimista é importante, porquê ser um ofertante é importante, mas, sabe, as pessoas têm dúvida, o dízimo, como funciona? Será que ele é um mandamento mesmo? O dízimo já foi um mandamento. E como nós não fazemos parte do povo de Israel e não estamos vivendo segundo a lei, o dízimo não é um mandamento para a igreja. Por isso você não vai ver nenhuma carta de Paulo, em lugar nenhum, falar, deem o dízimo. Né? Não vai ter um imperativo com relação a isso especificamente. No Novo Testamento, os imperativos são mais pesados. É tipo, deem tudo. E aí, você sabe que, com relação a isso, vai ficando cada vez mais subjetivo quando a nossa realidade vai sendo diferente da realidade em que esses primeiros cristãos viviam. No começo, na primeira vez em que a igreja começa a surgir, não tem outra. As pessoas estão literalmente vendendo as suas propriedades e colocando para a igreja administrar. Dizendo, olha, administrem. E aí tem um ponto aqui, que é, por que esse povo fazia essas coisas? Será que isso é normativo? Será que a conclusão que a gente tem que sair daqui é que nós precisamos, todos que têm alguma propriedade, ou a coisa mais valiosa que você tem, todo mundo tem que vender, e nós vamos aí entrar aqui para dentro do prédio, trancar a porta, e vamos dividir igualmente as coisas? Esse plano
as pessoas já tentaram fazer para países e nunca deu certo. Então, não é isso que a igreja primitiva está propondo. Na verdade, isso é um resultado de, sabe o que, meus irmãos? Adivinha? Crer. O povo tinha crença, porque eles estavam fazendo as coisas do jeito de Deus. Lembra o jeito de Deus que Jesus acabou de falar em Mateus 6? Busquem primeiro o reino, ou seja, creiam, e as demais coisas são acrescentadas. A igreja de hoje é o oposto, busquemos as demais coisas para que possamos crer em paz. Mas quando você começar a viver numa igreja que crê primeiro, o que vai acontecer são coisas que nós não conseguimos explicar direito. Nós só sabemos que o compromisso é tão grande que nós damos. Então, o que tanto marcava essa igreja? Você pode ler na sua casa em Atos 4, 32 ao 37, você vai ver lá uma descrição sobre como as pessoas vendiam tudo que tinham e colocavam aos pés dos apóstolos. Enfim, você vai chegar a uma conclusão de pelo menos 3 coisas que marcavam essa igreja para eles fazerem isso. A primeira, a crença no evangelho, a certeza do sacrifício de Cristo. O que é isso? É acreditar que Ele nos salvou. Você crê nisso? Amém. A segunda, a certeza da providência divina. Lembra? Buscando primeiro o reino, Ele nos dá as demais coisas. Então, a certeza da providência divina, diferente da primeira, não é que eu creio que Ele me salvou. É eu creio que Ele está cuidando de mim. Então, a igreja primitiva cria claramente, o Senhor nos salvou. E eles criam, em segundo lugar, o Senhor está cuidando de mim. E em terceiro, a certeza, não do sacrifício apenas, não da providência apenas, a certeza do mundo vindouro. Ele nos dará a maior recompensa. Quando essas 3 coisas abraçam uma comunidade, essa comunidade deixa de ser medrosa e avarenta. As pessoas param de viver como se eu preciso tanto do dinheiro, dinheiro, se não tiver o dinheiro eu vou morrer, se não tiver o dinheiro eu não vou ter, se não tiver o dinheiro acabou. Não, meus irmãos, quando uma igreja vive a partir da perspectiva correta do evangelho, de que o evangelho é central, não em uma área, mas em todas as áreas, essa igreja também é generosa. Então, se você é visitante, isso não é para você, tá bom? Mas se você é alguém que se considera aliançado com essa casa, meu irmão, comece a se questionar, por que você tem sido avarento? Por que você retém algo? Por que parece um parto, às vezes, para a gente conseguir prosseguir em um projeto? Por que parece tão difícil que a gente consiga avançar nas coisas que nós estamos propondo como igreja? Por quê, meus irmãos? Uma vez, há muito tempo, eu não sei como é isso ainda, alguém trouxe um dado para a gente de que 30% da igreja era dizimista. E sabe, o dízimo, como eu falei para vocês, ele não é um mandamento. Na verdade, o dízimo apresenta muito mais hoje como um princípio regulador. Sabe o que é um princípio regulador? É mais fácil de determinar quanto você dá. Você ganha 1.000, você pode contribuir com 100, você ganha 10 mil, você pode contribuir com 1.000, você ganha 100 mil, você pode contribuir com 10 mil, porque é proporcional, é uma coisa mais simples, mas ele ou pelo menos devia ser entre nós, uma base, não um teto. Parece que é um teto entre nós, tipo assim, o meu está pago. E aí, quando as coisas apertam, a primeira coisa que a gente pensa em fazer é cortar isso. Porque nós pensamos que isso é fidelidade à igreja e não fidelidade a Deus. E eu estou sempre me questionando do que é que nós pensamos sobre generosidade. Ontem, eu vinha conversando com alguns irmãos no carro sobre isso. Nós, às vezes, tratamos generosidade só como algo que serve a um propósito específico. Tipo, eu vou dar porque a igreja vai comprar um terreno. Eu vou dar porque a igreja está precisando. Eu vou dar por causa disso e daquilo. Meus irmãos, se você crê no que diz, que quando dizima e oferta, você está dando a Deus, então isso devia trazer, no mínimo, mais temor para nós como igreja. Né? Se você sente que está dando a Deus, isso devia trazer um temor de tipo,
eu quero ser fiel no meu compromisso. Agora, se você não sente que está dando a Deus, mas sim a uma organização apenas, o que acontece? Sabe, tem muita gente que contribui, eles podem esperar, esse mês está meio difícil, vou só resolver minhas coisas e não sei o quê, porque nós não temos compromisso. E sabe o que acontece? Como a vida de igreja também é rasa, os nossos problemas não podem ser comunicados para os irmãos. Então as pessoas ficam vivendo em extremos. É assim, eu dou e passo fome, ou eu não dou e compro comida? Ô, meus irmãos, isso é uma pergunta, essa é uma coisa meio óbvia. Se você está decidindo entre comer e dizimar ou ofertar, você devia ser mais sábio de comer, tá bom? Come. Agora, se você quer ser sábio segundo a palavra, você viva em comunidade o suficiente para poder dizer para os seus irmãos quando você tem dificuldades. Esse mês está muito difícil, meus irmãos. Vocês podem me ajudar? Já pensou em falar isso? Ah, não, isso é muito humilhante, eu não posso fazer isso. Não, meus irmãos, nós vamos pelo outro caminho. Nós vamos resolvendo as coisas, tapando buracos para em um dia ter liberdade para crer em paz. Sabe, muitos de nós têm um sonho com relação ao Evangelho. O sonho de poder crer em paz. E sabe como nós pensamos que isso vai acontecer? Quando nós resolvermos nossas finanças. Assim vou crer em paz. Meu irmão, eu tenho compaixão de você. Porque eu imagino o quão difícil deve ser viver desse jeito, num tamanho medo. Preso na avareza do seu coração. Porque não consegue crer que o Senhor pode prover para você. Mas se você quiser um caminho melhor, se você quiser um caminho das Escrituras, creia primeiro. Creia sim que o Senhor pode prover. Eu já disse algumas vezes, se você está crendo nas lorotas que estão dizendo aí para você que você vai ficar rico, que quanto mais você der, mais vai voltar, isso não é investimento. Não é investimento. Você não vê porque viu, porque tocou, porque sentiu o cheiro ou sei lá o que for. Isso não é verdade. Isso não é investimento. Isso é generosidade. É dar. Dar porque crê em paz. E não crer em paz para um dia dar. Alguns de nós estão se saindo muito bem em terem certeza de que não vão precisar de Deus. Presta atenção no que eu acabei de falar. Eu sei que depois desse tempo, e nós já vamos encerrar. Mas presta atenção nisso. Bora para pensar se você não é um que está se saindo muito bem em ter certeza de que não vai precisar de Deus. Sabe, é melhor reter o que eu devia dar a Deus para ter certeza de que não vou precisar dele. Misericórdia, velho. A centralidade do Evangelho, meus irmãos, gera uma igreja desprendida dos seus bens. A idolatria fragmentada gera uma igreja medrosa e avarenta. Se nós continuarmos como estamos, eu vou dizer para vocês, vão se passar 10, 20 anos. E veja bem como as coisas estão, elas não vão estar diferentes de como estão hoje. Nós cantamos boas canções, nós pregamos uma palavra fiel à Escritura, nós fazemos as coisas com um coração devoto ao Senhor, mas vamos continuar sem conseguir expandir o que nós fazemos. Sim, porque o Senhor está provendo para a igreja por meio da igreja. Sabe o que o Senhor fez quando Ele queria construir um lugar para a sua presença no meio do povo? Ele não fez surgir ouro no meio do acampamento. Ele falou, deem vocês. Mas nós não, nós pensamos assim, não, eu não posso. Um dia eu vou poder, vou trabalhar para um dia poder. Meus irmãos, é por isso que o dízimo é tão bom, porque ele é um princípio regulador.
A ideia não é você fazer alguma loucura. A ideia é você ter fidelidade e compromisso. Eu quero encerrar essa palavra pensando nos dois aspectos principais que eu trouxe para vocês. Há um aspecto que toca de uma maneira mais introspectiva dentro de você. Você precisa se avaliar diante de Deus. E começar a perceber se você é alguém que está só fragmentando a sua vida e esperando que os ídolos respondam. E então se arrepender diante de Deus. Porque, sabe, nós podemos fazer isso de maneira contrária, inclusive. Como pastores dessa igreja, nós podemos, inclusive, fazer o que eu estou dizendo para vocês que nós não devíamos fazer, que é viver pensando que nós temos que fazer alguma coisa aqui para que as coisas desenrolem. Não, vocês não precisam de um sermão personalizado, vocês não precisam de, sei lá, um choque, vocês não precisam de alguma coisa assim, não, vocês precisam crer no Evangelho, meus irmãos. O Evangelho é suficiente. E você, da mesma maneira, você não está precisando de fragmentar a sua vida, de criar mais 3 pares de braço em você para dar conta de tudo que vai aparecer. Cortar daquilo que você sabe que devia estar sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Não, você precisa avaliar a si mesmo hoje e começar a pensar, Senhor, eu preciso crer mais em você. Você precisa, sim, ser mais sincero diante do Senhor. Senhor, olha, eu queria essas coisas para minha família. Eu queria essas coisas para a minha empresa, para a minha loja, para a minha escola, para a minha faculdade, para o meu futuro. Eu tenho dúvidas, eu tenho isso. Você devia trazer isso diante do Senhor e deixar que o Senhor traga a suficiência do Evangelho para dentro do seu coração. E em segundo aspecto, uma coisa mais prática, que é como a gente terminou essa palavra, que baixou o clima, né? Ficou meio down, né? Você precisa pensar no seu compromisso com a igreja. Para de ser avarento, meu irmão. Para de viver pelo medo. Para de cortar aquilo que você sabe que devia estar contribuindo com essa igreja. Porque sim, o Senhor chamou você. Se o Senhor chamou, se você crê, assim, se você olha para essa comunidade e fala, eu sinto que o Senhor me quer aqui. Eu sinto que esse lugar precisa, sim, expandir, porque nós estamos pregando a verdade. Eu quero que essa casa tenha mais alcance. Meus irmãos, não tem um outro caminho. É por meio do nosso compromisso, da nossa fidelidade. Seja fiel. Amém? Terminou.